E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Economia Artificial. A gente vai mergulhar de cabeça hoje em um tema que, convenhamos, pode parecer um pouquinho de gesto, a LGPD. É tipo aquela sigla que tá em todo canto, né, mas que a gente vê e pensa: "Ah, lá vem". Sei lá, né? Tipo, a gente sabe que ela existe, que é sobre nossos dados, mas e aí? Muda o que na minha vida? Pô, Ayrton, é pra isso que a gente tá aqui hoje, né, a gente vai desvendar essa tal de LGPD, entender como ela funciona de verdade e o mais importante, como ela impacta a economia e, claro, o seu dia a dia. Então, prepare um café, porque hoje o papo é sério. Mas sem perder zoeira. A gente vai desmistificar a LGPD de uma vez por todas. Isso aí. Começando pelo básico. O que diabos é essa LGPD? Parece nome de remédio, né? Na verdade, é um remédio sim, mas é um remédio para proteger seus dados. A LGPD, ou Lei no 13.719, de 14 de agosto de 2018, basicamente define como empresas, organizações, até o governo podem usar seus dados. Vale tanto para o mundo real quanto para o digital. Tipo, meu CPF, endereço, compras na internet, Yeah. tudo isso entra. Exatamente. Qualquer informação que te identifique é protegida pela lei. E ela vale para qualquer pessoa que esteja no Brasil, viu? Não importa se a empresa é brasileira ou estrangeira. Ah, entendi. Mas e aí? Quais são meus direitos com essa lei? O que eu posso fazer se achar que meus dados estão sendo usados errado? Boa pergunta. A LGPD te dá várias ferramentas. Você pode, por exemplo, confirmar se uma empresa tem seus dados e para que ela está usando. Dá para pedir para corrigir dados errados, pedir para pagar dados que você não quer mais que a empresa tenha e até saber para quem seus dados foram compartilhados. Peraí. Quer dizer que eu posso pedir pro Facebook apagar, sei lá, aquelas fotos constrangedoras de 2010? E, em teoria, sim. E- Se você deu permissão para eles usarem seus dados naquela época, você pode revogar essa permissão. Mas é importante lembrar, cada caso é um caso. Existem algumas exceções na lei. Interessante. E como as empresas podem usar meus dados de forma legal? Tem um manual de instruções. Tem sim. A LGPD lista de situações em que as empresas podem usar seus dados. Por exemplo, se você der consentimento, se for para cumprir uma obrigação legal ou se for para proteger sua vida, entende. Mas o mais importante, a empresa precisa ser transparente, de explicar direitinho para que vai usar seus dados. Então, se a loja online quer me mandar propaganda por e-mail, precisa da minha permissão. E eu posso negar. Exato. Sem sua permissão, nada de spam na sua caixa de entrada. E você sempre tem o direito de dizer não. E aqueles dados mais sensíveis, tipo sobre saúde, religião, política? Eles têm a proteção a mais. Com certeza. A LGPD é super rigorosa com dados sensíveis. Só podem ser usados com seu consentimento, tipo, bem explícito ou em casos muito específicos, como para proteger sua vida ou para o governo tocar políticas públicas. E mesmo assim com várias restrições. Parece que a lei pensou em tudo. Mas e se mesmo com a lei, a empresa fizer besteira com meus dados? O que rola? Aí, meu amigo, a coisa fica feia pro lado da empresa. A LGPD prevê punições pesadas, desde uma advertência até multas. Multas milionárias. Milionários. Tipo, a empresa pode falir por causa disso. Em alguns casos, sim. E não para por aí. A empresa pode ter as atividades suspensas, ser obrigada a pagar os dados e até ter que divulgar publicamente que cometeu infração. É para pensar duas vezes antes de vacilar, né? Oh, a LGPD não tá de brincadeira. Mas e quem fica de olho para garantir que as empresas estão cumprindo tudo direitinho? Essa é a função da ANBD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É tipo um xerife dos seus dados, sabe? E como esse xerife trabalha? Fica bisbilhotando tudo que as empresas fazem. Mais ou menos isso. A ANPD fiscaliza as empresas, recebe denúncias, aplica as punições e também orienta as empresas e a população sobre a LGPD. Então, se eu desconfiar que meus dados estão sendo usados errado, posso chamar a EMPD. Exatamente. Você pode fazer uma denúncia no site da ANPD. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para você. Perfeito. E a EMPD tem poder para punir empresas de qualquer tamanho, tipo Google, Facebook da vida. Sim, a ANPD tem poder para aplicar a lei a qualquer empresa que opere no Brasil, independente do tamanho ou da origem. E já teve casos de multas milionárias aplicadas a grandes empresas. Então, pelo jeito, ninguém está acima da LGPD, né? É isso aí. E essa foi só a primeira parte do nosso mergulho na LGPD. Fiquem ligados porque na próxima parte a gente vai falar sobre como a LGPD impacta a economia, o papel da inteligência artificial nesse cenário e muito mais. Não se esqueçam de mandar suas dúvidas, comentários, sugestões, o que vocês quiserem lá nas nossas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião. É a próxima, pessoal. Aí, pessoal. De volta para a segunda parte do nosso mergulho na LGPD. A gente já viu bastante coisa sobre a lei, né? Mas agora, pergunta que não quer calar, como essa lei impacta, tipo, no dia a dia das empresas? É porque, sei lá, até agora a gente só falou de direitos, punições, mas como as empresas se adaptam a essa montanha de regras? É só virar chavinha e pronto.
É verdade. Imagino que não seja nada fácil para as empresas se adequarem à LGPD, né? É muita coisa para mudar, muita responsabilidade. Com certeza. A LGPD exige que as empresas revisem todos os processos, desde a coleta até o armazenamento dos dados, sabe? Passando pelo tratamento, o compartilhamento. E não é só mudar os processos, né? A empresa precisa ter uma política de privacidade transparente, conseguir a permissão dos clientes para usar os dados, garantir a segurança da informação. É um processo bem complexo. Mas, me explica uma coisa. Como uma empresa coloca a LGPD em prática? Tipo, tem um checklist, um passo a passo. De forma geral, sim. A empresa precisa, primeiro, mapear todos os dados que coleta. Tipo, de onde vêm esses dados, para que são usados, como são armazenados, com quem são compartilhados. Depois é preciso analisar se o uso desses dados está de acordo com a LGPD, né? Se a empresa tem uma base legal para usar os dados, tipo o consentimento do cliente, por exemplo, e aí vem a parte da implementação, adotar medidas de segurança, treinar os funcionários, criar canais de comunicação com os clientes. É um trabalho que exige planejamento, investimento e principalmente mudança de cultura dentro da empresa. E como a empresa sabe se está fazendo tudo certinho? Tem algum selo de qualidade, tipo empresa amiga da LGPD? Olha, ainda não existe um selo oficial, mas existem certificações e auditorias que as empresas podem fazer para comprovar que estão seguindo a LGPD. E claro, a NPD está sempre de olho, né? Fiscalizando as empresas e aplicando as punições quando necessário. Falando em punições, quais são os riscos para a empresa que, sei lá, decide ignorar a LGPD? Vale a pena? Definitivamente não. Como já falamos, né? As multas podem chegar a milhões de reais, o que já seria um problemão. Mas, além disso, a empresa pode manchar a reputação, perder clientes, ter as atividades suspensas e até ser proibida de operar no Brasil. Sem contar os processos na justiça, né? No final das contas, ignorar a LGPD sai muito mais caro do que se adequar. Entendi. E qual é o impacto da LGPD na economia? É só dor de cabeça para as empresas ou tem algum lado positivo? A LGPD tem um potencial enorme para impulsionar a economia. Ao proteger os dados, a lei cria um ambiente de confiança para o desenvolvimento de novas tecnologias e negócios, principalmente na área digital, sabe? Empresas que trabalham com inteligência artificial, por exemplo, precisam de dados para treinar os algoritmos. Mas esses dados precisam ser coletados e usados de forma ética e transparente, respeitando a LGPD. Então a LGPD pode ser vista como um incentivo para a inovação, em vez de um obstáculo. Isso aí, a lei incentiva as empresas a serem mais criativas e responsáveis com os dados, o que pode gerar soluções mais eficientes e seguras que beneficiem tanto as empresas quanto os consumidores. E aí, a LGPD já está mostrando resultados, as empresas estão realmente se adequando. Sim, a gente já viu um movimento bem positivo. Muitas empresas já estão investindo em conformidade com a LGPD, implementando novas políticas de privacidade, revisando processos, treinando funcionários. E a ANPD já aplicou multas em empresas que descumpriram a lei, o que mostra que a fiscalização está funcionando. Então, podemos dizer que a LGPD está no caminho certo. Sim, a LGPD é um marco na proteção de dados no Brasil e está colocando o país em um lugar de destaque internacional nesse tema. Claro que ainda tem desafios, como garantir a efetividade da fiscalização, conscientizar a população sobre seus direitos e promover a cultura de proteção de dados nas empresas. Mas, no geral, a LGPD é um passo gigante para um futuro mais seguro no mundo digital. E falando em cenário internacional, como a LGPD se compara com leis de proteção de dados de outros países? A LGPD é considerada uma lei moderna, sabe? Inspirada em leis como a GDPR da União Europeia, que é considerada uma das mais rigorosas do mundo. A LGPD coloca o Brasil num grupo de países que priorizam privacidade e proteção de dados e abre portas para empresas brasileiras negociarem com empresas de outros países que também têm leis rigorosas nessa área. Ou seja, a LGPD não é só uma lei brasileira, né? Ela coloca o Brasil no mapa global da proteção de dados. Exatamente. A LGPD mostra o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos dos cidadãos e isso é reconhecido internacionalmente. Mas, sendo realistas, nenhuma lei é perfeita, né? A LGPD também tem seus críticos e desafios, o que a gente precisa observar com mais atenção. Uma das principais críticas é a complexidade da lei. Pode ser um desafio para pequenas e médias empresas que não têm recursos para contratar especialistas em proteção de dados. A implementação da lei também exige um esforço conjunto do governo, das empresas e da sociedade, e a gente ainda está aprendendo a fazer isso da melhor forma. Outro ponto de atenção é a atuação da ANPD, que ainda é um órgão novo e precisa se fortalecer para garantir que a fiscalização seja efetiva. E o que a gente, como cidadãos, pode fazer para ajudar a LGPD a funcionar melhor? Primeiro, é importante se informar sobre seus direitos. Leiam a LGPD, procurem informações, conversem com especialistas. Quanto mais a gente souber, mais a gente pode exercer nossos direitos e cobrar das empresas. Também é importante denunciar qualquer irregularidade. A LGPD precisa da nossa ajuda para fiscalizar e garantir que a LGPD seja aplicada de forma justa. Então a LGPD não é só responsabilidade do governo e das empresas, a gente também tem que fazer a nossa parte. Exatamente. A proteção de dados é um direito de todos, e a LGPD nos dá as ferramentas para lutar por esse direito. Cabe nós usarmos essas ferramentas da melhor forma possível. É isso aí.
A LGPD é um desafio para todos nós, mas também é uma grande oportunidade de construir um futuro digital mais seguro. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho da LGPD, vou deixar uma pergunta para vocês. Como a inteligência artificial pode ser usada de forma ética e responsável, respeitando a LGPD? Fiquem ligados, porque na próxima parte a gente vai discutir esse tema e muito mais. E chegamos à última parte do nosso mergulho na LGPD. Para finalizar com chave de ouro, vamos falar de um tema que está bombando. Inteligência artificial ou IA pra galera? Né? Parece que agora tudo é IA, né? IA pra cá, IA pra lá. Sei lá, me deixa meio encucado, sabe? A IA usa muitos dados para funcionar, mas e a nossa privacidade? Pô, Ailton, essa é a grande questão, né? A gente tá indo pra um futuro tipo filme de ficção científica com máquinas que sabem tudo da gente. Calma, gente. A LGPD está aí para garantir que a inteligência artificial seja usada direitinho, de forma ética e responsável. Ah, que bom. Mas explica melhor pra gente como a LGPD funciona com a IA na prática, tipo no dia a dia. A LGPD não faz diferença se os dados são processados por humanos ou por máquinas. O importante é que o uso dos dados seja feito corretamente, com base legal e transparência. Por exemplo, se uma empresa quer usar seus dados para treinar um algoritmo de IA, ela precisa te avisar e pedir sua permissão. Então, tipo, se eu não quiser alimentar a Skynet, eu posso dizer não. Exatamente. Sempre pode dizer não para o uso dos seus dados, mesmo seja para IA. E se a empresa usar seus dados sem permissão, aí ela está sujeita às punições da LGPD. E além da permissão, a LGPD também se preocupa com outras coisas na IA, né? Tipo, transparência, discriminação. Sim. A LGPD exige que as empresas sejam transparentes sobre como usam os dados, inclusive em sistemas de IA. Você tem o direito de saber como seus dados estão sendo usados para treinar algoritmos, por exemplo. E a lei proíbe o uso de dados para discriminar, o que é super importante em IA. A IA pode, sem querer, reforçar preconceitos que já existem. E como a gente garante que a inteligência artificial seja usada para o bem? Afinal, a tecnologia em si não é boa nem má, né? Depende de quem usa. Essa é a grande questão. A ética na inteligência artificial precisa ser debatida por toda a sociedade. Governos, empresas, especialistas e cada um de nós precisamos garantir que a IA seja usada para promover o bem comum, respeitando os direitos humanos e a justiça social. E a LGPD pode ajudar a gente a construir uma IA mais ética. Com certeza. A LGPD é um passo importante para a proteção de dados no Brasil. Seus princípios podem e devem ser aplicados à inteligência artificial. A lei nos dá um guia para pensar sobre o uso responsável da IA, para garantir que essa tecnologia melhore nossas vidas, sem nos controlar ou nos prejudicar. É isso aí. A inteligência artificial tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas a gente precisa usá-la com cuidado e responsabilidade. E a LGPD é uma ferramenta importante para nos ajudar nesse caminho. Então, pessoal, a mensagem final é: fiquem de olho na inteligência artificial, se informem sobre seus direitos e cobrem das empresas que usem seus dados de forma ética e transparente. A LGPD está aí para nos proteger, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E para quem quiser saber mais, a gente vai deixar vários links e materiais na descrição do episódio. Valeu, pessoal! Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho na LGPD. Fiquem ligados no Economia Artificial para mais debates sobre temas que impactam a economia e a sociedade. Até a próxima!